Hello, everyone. Welcome to our sixth workshop of the CELCS Brazilian Translation Club. Today, we are going to be working on Januário's short story, O Amor, and have as translator Amiro Andrade, Jorge Rodrigues as the guest speaker. Please, I would like to remind you to keep your microphone mute while you're not speaking and be mindful of background noise when you are speaking. Please, if you have any comments, you can use the chat. And when we open for discussion, when we are discussing the 3 excerpts that we have chosen for tonight, you can also you raise your hand and join the discussion live. As you know, all workshops are recorded and shared publicly on social media and internally by the partner institutions. So by joining the Zoom meeting, you consent to be recorded. And we do ask you to keep your camera on. It's much nicer to speak to and see your faces and see your body. It's much better than to have the cameras off. But of course, we understand if you prefer to keep the camera off because of connectivity, etc. If you'd like to have a certificate of attendance to one of our workshops, please contact Floop. You have the email on the PowerPoint. We are not going to keep the PowerPoint projected all the time. You have, we've sent to you the PowerPoint via email this morning. I will project the excerpts when we start talking about it. And if necessary, I project it again, but I'm not going to be projecting it all the time so that we can see each other. Júlio, agora, se você quiser apresentar o Jorge Caê, fique à vontade. Olá a todos e todas e todes. É um enorme prazer para mim estar apresentando não o Jorge Caê Rodrigues, mas o Caê, como o Márcio sempre se refere a ele e sempre se referindo no campo dos afetos. O Caê tem muitos títulos de doutor, pós-doutor, etc. e tal, mas dessa mini bio que ele disponibilizou para nós nesse PDF com o qual a gente está trabalhando, tem todas as informações e há uma em particular na qual eu vou me ater para fazer uma breve apresentação dele, que é o Impressões de Identidade, um olhar sobre a imprensa gay no Brasil. Quando a gente fala dessa imprensa gay no Brasil, acho que fundamentalmente a gente está falando de um momento que o aproxima do Márcio, a gente está falando de uma transição da ditadura militar para a democracia, e o Lampião da Esquina, que era protagonizado pelo João Silvério Trevisan e pelo Agnaldo Silva, trouxe uma enorme novidade para o jornalismo brasileiro, uma novidade como o corpo, a inteligência e a leveza do Jorge trouxeram para a academia, e a leveza e todo o alto astral do Márcio tem trazido para o teatro e para a literatura brasileira agora, com os seus contos e esse romance lindo que ele acabou de escrever. Acho agora que eu fiz o meu papel de chamar para vocês o Caê. Olá, boa tarde. Eu queria, antes de começar, mandar um beijo muito especial para a Carla, que está em Londres, e que é uma pessoa que gosto muito, 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 muito. Uma surpresa. Uma surpresa. Obrigada, okay. Convite do mestre. Márcio, então, a minha fala, eu não sou do campo das letras, eu sou do campo das imagens. O Márcio ter me convidado, me indicado para estar aqui, é um prazer. Falar do Márcio
não é difícil, mas também não é fácil. O Márcio, eu o conheci há muitos anos, tem um lado afetivo, né? Fomos vizinhos. Eu conheci como bailarino e trabalhei com o Márcio, né? Como bailarino. E depois o Márcio, bem, o Márcio é ator, o Márcio é cantor, o Márcio é produtor, escritor, o Márcio Januário. E o Márcio, eu fiquei pensando, né, nessa sopa de letrinhas que hoje se usa tanto, LGBTQ, onde colocar o Márcio ali? Será que tem uma letrinha para o Márcio? Aí eu falei, tem, mas eu acho que essa letrinha tem que ter um duplo sentido, porque a letrinha B, mas não de bissexual, de bicha. O Márcio é bicha. Isso é um barato, né? E aí, a partir desse olhar, porque tem gente que é viado, tem gente que é bicha, tem gente que é gay, e eu convivi muito próximo com o Márcio. Eu fiquei surpreso alguns anos atrás, quando o Márcio me mandou uma parte dos seus escritos para eu ler. E eu gostei muito. Gostei muito, gostei muito. Especificamente, falando do amor, e eu vou falar aqui a partir da minha vivência enquanto gay, que viveu o movimento homossexual no Brasil bastante. Fui fundador participei do início do movimento, ainda lá no início dos anos 80, e depois, nos anos 90, eu fui um dos fundadores do Grupo Arco-Íris. E é a partir daí que é a minha fala. O Márcio traz, no seu conto, várias questões. Uma questão externa, a questão da cidade, né? O transitar pela cidade. Ele fala da cidade do Rio de Janeiro, tem um afeto, a cidade também é uma protagonista nessa história. Ele fala de alguns lugares específicos dessa cultura homossexual, principalmente na década de 60, 70 e 80, que foi a Galeria Laje. Para quem não conhece, é uma galeria que liga a Avenida Atlântica a Nossa Senhora de Copacabana, e ela tem bares dos dois lados, e antigamente você tinha teatro dentro da galeria, você tinha boates dentro da galeria. E era um local onde os homossexuais masculinos iam fazer pegação, né? Ou iam, né, com a desculpa para boate, mas essencialmente era a questão da pegação. E um local que aos poucos vai tornando-se um local muito específico para a prostituição masculina, os bichês, né? É o local que os bichês se encontram, né, para fazer seus programas. O Márcio descreve, conta esse caso, né, essa situação da Lete apaixonada à procura do seu bofe. O Márcio frequentou muito essa galeria. O Márcio existiu um espetáculo chamado Os Leopardos, que era um espetáculo bem interessante, né? Não tinha nenhuma proposta de erudição, a não ser homens de picas duras que muitas vezes ejaculavam no palco. E o teatro era lotado. Lotado, 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 lotado. Ficou meses em cartaz. Meses em cartaz. Eu mesmo assisti várias vezes. Que eu fui ver 1, 2, 3, depois eu ia com a desculpa de levar. Eu, durante muitos anos, fui casado com um americano, então, americanos que estavam no Brasil, nós íamos levá-lo, então
parente meu, eu sou nordestino, eu sou do Maranhão, que vinha ao Rio, nós íamos levar. E aí a gente sempre ia se divertir lá nos Leopardos. Tem uma característica do Márcio, da vida do Márcio, que o Márcio coloca nesse texto, né, e nos outros textos, que é a sua própria vida, né, de uma bicha preta, periférica, né. O Márcio não é da cidade grande e vem para a cidade grande, vai morar na favela, a qual nos conhecemos e fomos vizinhos, e ainda mora lá. E essa vivência o Márcio traduz. Eu fiquei pensando, né, nesses dias, me preparando aqui para falar com vocês, né, o que falar, fiquei pensando em outros textos, né? Como eu disse, eu não sou da área da literatura, mas em outras leituras que ocupassem esse lugar, né? De uma certa ousadia. Eu me lembrei do Bom Crioulo, eu acho que vocês conhecem o Bom Crioulo. Me lembrei do Cinema Orly, né? Que o professor Mário César Lugarinho vai falar como talvez sendo realmente o início, se é que se pode chamar assim, de uma literatura gay, né? O Mário César Lugarinho vai falar do Cinema Orly, que o autor, Luiz Capucho, ele é explícito, né? Ele não tem pudores, não tem pudores. Eu poderia aqui falar de Caio Fernando Abreu, João Silvério Trevisan, João do Rio, né? Outros escritores brasileiros. Mas com a linha tênue entre o erotismo e a pornografia, né? Eu acho que o Cinema Orly, agora, no Márcio Januário, ele traz essa discussão que é muito, muito forte. Além do Márcio trazer também, sem ser explícito, mas não precisa, a questão da negritude, né? A questão da negritude, porque esses outros autores, que eu, por acaso, acabei de citar, não são negros. E é uma grande diferença, né? Nessa questão, porque aí a bicha preta carrega, né, os estereótipos, né? Os estereótipos ou a pica grande, né? O bofe, a bicha ativa, que vai comer todo mundo, porque tem um picão, ou a bicha efeminada, a bicha pão com ovo, a bicha quacacó, né? E o Márcio, na sua vida pessoal e nos seus trabalhos artísticos, como ator, cantor, bailarino, o Márcio quebrou todas esses limites, né? Quebrou todos esses limites, né? No trabalho que eu fiz, nós trabalhamos bastante tempo junto, foi em cima do Jorge Luiz Borges e um trabalho de teatro-dança, né? Então foi quando eu convivi diariamente com o Márcio durante meses, né? Não ensaiamos meses, não foi, Márcio? Infelizmente ficamos pouco tempo em cartaz. Atualmente a gente vive, né, na última década, né, vamos dizer, agora me fugiu a palavra, uma quantidade muito grande de artistas, principalmente no campo da música, né? Bi, trans, fluidos, né? São várias categorias, né? Não vem ao caso. Mas vivemos esse momento agora, né? Que a gente chama, lá na Bahia, a gente chama de momento de dissidências de gênero e sexualidade. Muito forte, né? Nós temos existe um livro, né, que foi lançado em 2007 só com autores trans. O Márcio, nesse trabalho, ele vai nos trazer
essa visão do Rio de Janeiro, mas essa visão não dessa cultura gay estabelecida. O Júnior citou aí um trabalho meu, do Lampião. Nesse trabalho, além do Lampião, eu também trabalhei com a revista Sui Generis, né? Que não tem nada a ver, nada a ver, né? Depois eu continuei trabalhando com a imprensa gay, uma outra revista paulista chamada Júnior, e só um detalhe, eu levei essa revista para um aluno que não conhecia, não sabia que existia revistas homossexuais, revistas para gays. E eu levei para ele 3 números da revista. E depois ele me devolveu e eu falei, e aí, você gostou? Ele falou assim, professor, eu não entendi nada, essa revista é gay, ela não diz nada para mim. Esse rapaz é negro, periférico, para quem conhece, em Minópolis. E eu falei, Sidney, isso é você conhecer um outro lado, né? Então, ele falou, mas para mim não disse nada, só tem branco nessa revista, não tem bicha preta. E o Márcio faz esse trabalho de pontuar essas questões, de trazer essas discussões sem ser militante. O Márcio sempre soube que eu sou de alguma forma militante, mas ele sempre ficou, esse trabalho é seu. Nunca se envolveu com isso. Está certíssimo. O Márcio é um artista e que tem que trabalhar a sua arte. Eu fiz uma pesquisa de curiosidade. Eu descobri que tem muitas obras dentro da literatura homoerótica, literatura homossexual do século XX. Existem bastante, mas nem sempre as personagens homossexuais são protagonistas, né? É diferente do caso do Luiz Capucho e diferente agora do caso do Márcio, no sentido de ser algo mais óbvio, mais explícito, né? E não estou aqui desmerecendo nenhum outro autor, né? Sou apaixonado pelo Caio Fernando Abreu, mas aqui concentrando, pensando, né, nessas questões que o Márcio traz, na interseccionalidade que o Márcio produz, né? E aí agora um detalhe que eu já vi que no PowerPoint que eu recebi, que vai ser um dos motivos da discussão, é o destaque para o Márcio falar de algo tão íntimo do universo masculino homossexual, que é passar um cheque. Inicialmente, quando eu li, eu falei, como vai passar isso para inglês? Né? Deixei para lá. Depois, eu acompanhei uma discussão que estavam discutindo como traduzir isso. Né? E, bem, eu tenho uma segunda casa, uma segunda vida americana. Eu liguei para lá e falei com pessoas próximas a mim, tentando descobrir como é que fala passar cheque em inglês. E foi uma discussão bem interessante, porque ela vai além da questão física, né? Vai uma questão cultural, né? Uma questão que vai além disso, né? E o Márcio coloca isso da forma mais crua, mais direta, mais objetiva. A Leti está doida para dar um cu, está doida para transar com o cara e vai transar sem se importar que seu aparelho digestivo está precisando fazer o número 2. Isso é incrível. Isso é incrível, porque entre as bichas não se fala sobre isso. Isso é um tabu. Ser passivo ainda é um tabu. As bichas, todas são bichas, todas se assumem. Mas ser passiva é ainda um tabu nos dias de hoje. Passar o cheque, então, é algo muito político socialmente falando. Né? O Márcio ter essa ousadia de discutir isso, falar isso e colocar, e terminar assim, devia ter feito uma chupa, mas não fiz.
E eu já li a tradução que o Almiro fez. Almiro, o meu inglês é o inglês de botequim. Eu, eu estudei inglês bastante, mas eu fiquei fascinado com você traduziu. Eu acho que você leu as coisas que eu escrevi lá, né, que meus amigos lá de São Francisco me, me passaram. Então, assim, eu não sei o que falar mais sobre o Márcio, a não ser trazer essa discussão. Eu acho que o Márcio se fala, né, nas Confissões de uma Bicha Velha, né, um outro trabalho que não vem ao caso aqui, mas que o próprio título do trabalho já mostra essa sequência de questões que o Márcio aborda, entendeu? A velhice também é outro tabu, né? Pouco se fala na bicha velha. E a bicha velha preta, a bicha velha preta e pobre. Como é que fica, né? A gente aqui, certas regalias, certos confortos, né? Academia, discutindo, mas essa bicha preta da favela, né? E a solidão, como é que fica tudo isso? E o Márcio faz isso, ele faz o trabalho, ele se coloca com essa bicha preta velha, né? As confissões. Então ele se expõe mais uma vez, se coloca mais uma vez dentro disso, né? Atualmente nós estamos fazendo um outro trabalho, que é uma ideia dele, que ele também me chamou para eu participar, que também vai trazer essa discussão, que é a discussão das periferias, das exclusões, né? Que é a questão da dança, né? A dança afro. A gente teve no Brasil uma bailarina clássica, conceituadíssima no Brasil e no exterior, mas que hoje em dia ninguém conhece. Ninguém mais fala, né? Quer dizer, quando se pensa no bailarino, não se pensa no bailarino negro, né? Os bailarinos são todos atletas bonitos, brancos, né? E o Márcio resolve trazer isso à tona, né? Então, já estou aqui dando um spoiler, Márcio, falando do trabalho que atualmente o Márcio está envolvido e eu também estou envolvido, né? Porque ele gosta de mim, ele é uma pessoa muito boa. Não sei se eu sou tão bonzinho assim, mas é um prazer enorme, Márcio, trabalhar com você. Um prazer, não sei se sou capaz de poder falar sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, que já tem alguns anos, né? Não vou falar aqui, mas já são algumas décadas. Eu acho que quase 4 décadas que a gente se conhece e que tem esse convívio. E então, eu não sei se posso agora aqui em 20 minutos falar, né? E eu também não queria aqui ser um acadêmico para o Márcio, né? Eu preferia falar como um vizinho, amigo do Vidigal, entendeu? Um bailarino frustrado que foi, que passei para o outro lado do palco e essa vivência que é meu lugar de fala aqui, a vivência do Caí, como ele gosta, né? Apesar de todos os meus trabalhos sejam assinados com Jorge Caí Rodrigues, o Marcinho ainda insiste no Caízinho, que eu amo de paixão. Então, a minha fala é nesse sentido, Márcio. Eu acho que se a gente pode perguntar alguma coisa, e agora você vai falar, você tem um tempo de fala, e eu termino por aqui, mais uma vez agradecendo o convite. Fico feliz por estar aqui. Ok. Muito obrigada, Caê. Acho assim, importantes e muito interessantes os pontos que você trouxe para o debate nessas nossas oficinas, já em seu 6º momento, né? Acho que a gente vem enriquecendo a cada dia novo e acho que todos os colegas e as pessoas que vêm seguindo a oficina
concordam comigo. Eu vou passar a palavra, então, para o Márcio, agora. E, enfim, que é um querido total, conheço desde que comecei a trabalhar nas traduções com o meu grupo de pesquisa e o Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César, da UERJ. Então, desde que comecei a trabalhar com a FLUP, em 2014, conheço o Márcio, sempre com seu otimismo, positividade, enfim, conversas sinceras, uma pessoa extremamente querida e que hoje está aqui com a sua camisa da Mangueira e da Betânia e homenageando a grande figura de Nelson Sargento, que lamentavelmente nos deixou hoje. Então, Márcio, eu passo a palavra a você com um prazer imenso. Uma alegria muito grande ter você aqui conosco. A bênção da mãe, a bênção do pai, a bênção de todo mundo. Cara, que delícia estar aqui, né? Assim, eu vou fazer uma apresentação rápida, né? Que eu nasci em Petrópolis em 1964. Não podia nascer em outro ano, né? Nasci no alto da serra, num morro que era um quilombo, né? Minha mãe já era louca da cidade, foi difícil superar as loucuras da minha mãe, a história da minha avó. Minha avó veio de Minas, negra, lavadora, voz grossa, e já era falada, né? Assim, já todo mundo gostava muito da minha avó. E eu cresci numa casa com muita música, que a minha mãe cantava no rádio imitando as cantoras, e as cantoras iam para Petrópolis, os cantores também, porque tinha a Rádio Nacional e Petrópolis tinha a Rádio Difusora. Então, eles iam para cantar nos cassinos, cantavam na Rádio Difusora e almoçavam na minha casa, ou faziam cabelo, e minha tia, minha mãe iam imitar as cantoras no rádio. Então, eu cresci com uma lata cheia lata de biscoito, cheia de fotos de Ângela Maria, Elza Soares, Nelson Gonçalves. Então, aquilo estava ali. Meu padrasto era alemão, eu escutava ópera desde criança. Assim, com 6 anos, eu cantava La Traviata, aquela louca, né? E, assim, com 10, 11 anos, eu já tinha o cabelo grande e eu dizia que eu era... Não, com 6 anos, eu amarrava um pano na cabeça e eu era o Sheik de Agadir. Quando eu estava com um pano na cabeça, eu não era Márcio, não me chamem de Márcio, que eu não atendia. E depois, com 10, 11 anos, eu cismei que eu era Maria Bethânia. Eu tinha o cabelo grande e a minha mãe... A minha mãe vendia Avon também, porque a minha mãe era empregada doméstica, né? Um filho, meu irmão, a minha casa é a embaixada da ONU, porque assim, tem um irmão de cada cor. Tanto é que esse meu padrasto, que me criou, que estava ópera, era alemão, e a minha irmã, uma linda desse tamanho assim. E aí eu fui criado com essa loucura. Minha mãe já era louca da cidade, eu já era o filho da puta. E já tinha a minha avó, que também já era meio louca. E era um matriarcado num quilombo, né, uma favela em Petrópolis, que tinha o trem, né, que vinha de Minas e tal. E Petrópolis é uma cidade louca, né, cidade imperial, dominada pela maçonaria. Então, é uma cidade que até hoje não tem boate gay, não tem muita boca de fumo. É um lugar muito louco, que tem que ser estudado. E aí, nessa criação, com 10 anos, eu vim estudar no Rio. E vim morar em Ipanema, perto da Cruzada São Sebastião. Comecei a frequentar Posto 9, fumar maconha, andar de fio dental, aquelas coisas todas. E entrei para uma escola André Murroá para fazer saúde. Eu queria ser médico, mas tinha que fazer educação física com os meninos. Eu odiava. Aí falaram, se você fizer dança, não precisa fazer educação física. Eu falei, olha... Fui fazer dança, ganhei uma bolsa para dar Lascar, balé clássico da Lascar. Olha, o criolinho, filho da empregada doméstica, no morro, fazer balé na Dalau Lascar. E na Dalau, ela era mulher do secretário de Cultura da época, do governo do Brizola, PDT, e era presidente do Teatro Municipal. Então, assim, eu comecei a fazer balé tendo na sala Mikhail Baryshnikov, Natália Makava, Marco Fontaine, Nureyev, que ela trazia essas pessoas para dançar. Nós fazíamos testes sendo vistos por essas pessoas. E aí me viraram bailarino, eu não virei médico, queria tanto ser médico, mas não rolou. Acho que eu gostava era de andar de branco, mas ainda posso virar pai de santo da consulta, né? Aí fui fazer balé, virei bailarino, foi aí que eu conheci Caê, conheci todo mundo. E a dança estava ali, mas desde criança eu lia muito.
nessa casa maluca, que a minha mãe, semi-analfabeta, ela gostava de mitologia grega, ela gostava de ópera, e a gente lia muito, lia. E com 11 anos, quando eu vim para o Rio, eu fui trabalhar numa livraria. E aí, limpando o livro um dia, eu achei esse livro que Caê falou, O Bom Crioulo. Eu li esse livro com 12 anos. E fiquei louco. Né? Aquilo ali, fiquei, gente, que livro é esse? Eu achei que era O Bom Crioulo, tipo Monteiro Lobato, uma coisa assim, né? Não, nada a ver. O oposto do bagulho. E essa literatura marginal começou ali comigo, né? Quando eu fui fazer balé também, eu senti falta da palavra. Eu nunca fui um bailarino muito feliz, porque eu saía do palco assim, ai, tá faltando uma coisa. Que eu falo pra caralho, né? E aí, quando apareceu a possibilidade de começar da dança, migrar para o teatro e para a música, eu fiz isso, né? Fui para a música, fui para o teatro, mas faltavam personagens para mim. Como o seu aluno falou, que os livros ele não entendia, eu, como ator, eu não tinha personagens negros, gays, marginais, filhos de mãe solteira, né? Então, eu comecei a querer escrever para mim, aí eu escrevi uma peça chamada O Tratado do Bom Combate, que eu copiei, o título da Marguerite Yourcenar, que é uma escritora que eu amo. Aí eu fiz um título enorme, mas não deu para rolar, que eu queria que a peça se chamasse A Pequena História de uma Bichinha Qualquer ou O Tratado do Bom Combate. Aí todo mundo falou, não, bicha, como é que você vai botar isso em cartaz? Não sei o quê, bota só o nome. Eu botei O Tratado do Bom Combate, e era a história de um preto pobre favelado conversando com Dom Pedro II, que um dia de carnaval em Petrópolis, eu fui lá visitar minha mãe, chovia o cão e eu vi uma bichinha preta, bêbada, bem pobrezinha, bêbada de noite de carnaval, ela sozinha conversando com a estátua de Dom Pedro II. Eu falei, meu Deus, eu quero ser ela. Quero ser essa pessoa, eu vou fazer essa peça. Aí eu passei 4 anos lendo a história da homossexualidade no Brasil, a vida do Dom Pedro II, e comparei esses 2 exílios. Feito isso, eu falei, preciso aprender a escrever. Apareceu a FLUP, Festa Literária das Periferias. Aí eu conheci Écio Salles, né? Lindo, querido, encantado. Depois conheci Júlio, no mesmo dia conheci Júlio Ludemir, no Morro dos Prazeres. Isso mudou minha vida, porque aí apareceram outras possibilidades na literatura que eu nem sabia que eram possíveis, né? E a FLUP me deu essa possibilidade de transitar por quase todas as favelas do Rio, trabalhando com projetos de literatura. Isso foi muito importante para mim, sabe? Assim, e até hoje, agora assim, né, 10 anos depois, eu estou terminando o meu romance, e eu vi o quanto a literatura foi fundamental para sedimentar os meus outros trabalhos de cinema, de música. E um outro momento super importante, que a minha vida foi sequências de acidentes, né? Foram acidentes que deram certo. Eu acho que eu sou um acidente que deu certo. Que era para ser abortado, não fui, nasci. Estou com 56 anos, preto, viado, morando em favela. Isso é um milagre. E ainda estou dando para o gasto, gente. Qualquer coisa, se a literatura não der dinheiro, eu faço um OnlyFans e vocês botem lá o pixinho, por favor. Mas, então, com outro acidente maravilhoso, é que eu fiz balé clássico, tudo, não sei o quê, e todo mundo achava que eu ia dançar no balé, no Teatro Municipal. Eu falei, não, meu amor, eu fui fazer samba, show de samba na Europa, subir dessa escada no primeiro, que eu adorava, e entrei para o Scala Rio. E eu fiquei 2 anos em cartaz com a grande estrela Vatuzzi, que eu já tinha feito o primeiro show dela quando eu era menor de idade. Vatuzzi cuidava de mim, me levava em casa. Entrei para o Scala e trabalhei com ela e Grande Otelo, e um elenco de 150 artistas no palco. E foi uma escola, e lá eu conheci a bateria da Mangueira. Diga-se de passagem que tinha um camarim, os bailarinos de um lado, a bateria aqui, e no meio ficava eu, né? Eu escolhi esse lugar, eu ficava mais com a bateria da Mangueira do que com os bailarinos. Então a gente ia para uma quadra da Mangueira, chegava lá, estava Jamelão trabalhando no bar, Mussum e Nelson Sargento. E eu acho que a favela da Mangueira é fundamental na minha vida. Assim, morei no Vidigal há muitos anos, mas eu conheci uma poesia ali, né? Até tem letras que falam isso, né? Em Mangueira a poesia não sobe e desce constante, anda descalço ensinando um modo novo da gente viver, de cantar, de amar, de sofrer. Sei lá, não sei,
sei lá, não sei. A mangueira é tão grande que não cabe explicar. Então, assim, a mangueira é uma coisa importante demais. E hoje, com essa falta que está fazendo, Nelson Sargento, eu lembrei de um samba que ele fez para a escola, né? Um samba enredo. E eu separei essa letra aqui que fala: ó primavera adorada, inspiradora de amores, ó primavera idolatrada, sublime estação das flores, brilha no céu o astro-rei com fulguração, abrasando a terra, anunciando o verão, outono, estação singela e pura, e a pungência da natura, dando frutos em profusão. Inverno, chuva geada e garoa, molhando a terra, preciosa e tão boa. E aí o samba segue, mas eu acho que o ponto principal é esse. Brilha no céu o astro-rei com fulguração. E é como eu vejo o Nelson agora. Um astro-rei no céu, brilhando nessa fulguração. E eu quero muito que o meu trabalho seja lido no trem da Central, que o aluno do CAE me entenda. É o meu sonho, como escritor, ser lido por essa galera. Quando eu chegar na Central do Brasil e ver alguém me lendo no trem, eu estou realizado. E agradecer muito o convite, agradecer vocês, agradecer Júlio, agradecer todo mundo. E é isso, gente. Se deixar, eu vou ficar falando 2 horas aqui. Me cortem! Quem segue? Elton. Márcio, você é tão grande que não cabe explicação. Vontade de ficar te ouvindo aqui, enfim, para sempre. A gente queria agradecer a você, ao CAE, em nome do Brazilian Translation Club da Ana, da FLUP, representado aqui pelo Júlio e do escritório de tradução, pela nossa querida Cida, a presença de você, Márcio, você, CAE, de todos, Almiro. Muito obrigado. E eu vou introduzir para vocês, apresentar para vocês o Almiro, que é tradutor brasileiro, já sediado na Inglaterra, talvez mais de 10 anos, eu acho. O Almiro é um pioneiro da tradução teatral aqui na Inglaterra. E, como vocês sabem, a teatro internacional aqui a porcentagem é muito, muito pequena, e o Almiro é uma das peças-chaves, uma das pessoas que promovem, divulgam e enfim, levantam a bandeira, né, do teatro brasileiro. Ele é membro do Out of the Wings, um projeto de pesquisa em tradução teatral da Universidade do King's College London, e ele é doutor em tradução teatral. Recentemente, ele publicou uma peça da Cláudia Barral, uma dramaturga brasileira. Ele também é responsável pela tradução da obra do Nelson Rodrigues, da obra teatral do Nelson Rodrigues, para o inglês, e tem um trabalho fenomenal. Eu chamo você, Almiro, e peço perdão se eu me esqueci de ressalvar ou de ressaltar alguma coisa bem importante, mas fica à vontade para observar. Não, que é isso, não podia ter sido apresentado para uma pessoa melhor. Obrigado, Elton, obrigado a todo mundo pelo convite, obrigado, Ana, obrigado, Márcio, pela confiança, o CAE. É incrível ouvir vocês falando, porque me faz ser grato, simplesmente, por poder estar aqui, por poder ser bicha, por poder estar fazendo minha arte, por poder estar trazendo a arte brasileira aqui, porque foram vocês que fizeram isso possível. Foram a sua arte, foram o seu fazer, que fez com que a gente pudesse ser o que a gente é hoje. E que a gente pudesse trazer essa história aqui, que a gente pudesse traduzir essas palavras
para que outras pessoas que ouçam ou leiam ou vejam essas palavras possam se sentir tão representadas ou tão entendidas quanto eu me senti. E uma das coisas que eu sempre destaco quando eu falo de tradução teatral é que, assim como o teatro em si, a tradução teatral só pode ser entendida como arte do encontro. Você não pode fazer tradução teatral sozinho. Um tradutor teatral não pode ser entendido apenas como um literata. Nada contra literatas, mas é uma das funções dos tradutores de teatro, mas o tradutor teatral também é um fazedor de teatro, é uma parte intrínseca do fazer teatral, seja ele em tradução ou não, porque ele está também lendo, vendo, ouvindo, participando, produzindo, escrevendo, quando não, parte do teatro. Então, a ideia de ser tradutor teatral não se encerra apenas na tradução de palavras em si. E foi mais ou menos com essa prática que eu me joguei na tradução do texto do Márcio Januário, que é incrível. O Amor é um conto incrível, um conto curtinho sobre a história da Lete, como o Caê falou mais cedo. Acho que uma das coisas que o Caê estava falando, e que eu acho que é importante ressaltar também, é que existe uma misoginia dentro do mundo gay mundial, ainda mais no Brasil. Qualquer impressão de feminilidade ainda é rechaçada dentro do mundo queer em si. E a partir da ideia dessas novas identidades queers, do travesti, do trans, das pessoas não binárias, que foram se somando essas ideias de que não é frágil ser feminino e nem é forte ser masculino. Não há nenhuma fissura em ser passivo e ser homem. E não há nenhuma ruptura com sua identidade de gênero em ser homem e ser feminino. Ou ser uma identidade feminina que não se parece com o que a sociedade entende como feminino. E foi assim que eu me aproximei da Lete nesse texto, porque a história dela é a história de várias amigas minhas. A história que eu vejo, que eu percebo, que eu vivencio. Eu posso não ter esse contato com as vidas de comunidades do Rio de Janeiro, apesar de conhecer o Rio de Janeiro relativamente bem, mas eu tenho conhecimento das comunidades de Salvador, onde eu nasci e me criei, tenho conhecimento das comunidades de São Paulo, onde eu trabalhei, e percebo que essas identidades ainda precisam, dia após dia, mesmo a gente tendo um movimento queer muito forte, mesmo a gente tendo um avanço identitário incrível e de pautas identitárias de forma estrondosa em todo o mundo, o rechaço a esse avanço de pautas identitárias é ainda maior e é ainda mais gritante. Não precisamos nem entrar no detalhe sobre o governo do país, do Brasil no momento, que é uma grande reação do avanço dessas pautas identitárias, do avanço do entendimento dessas pautas identitárias como importantes. Mas, acima de tudo, o que mais me chamou a atenção no texto do Márcio é que ele não se predispõe a ser vou falar pelas travestis, vou falar pelas bichas, vou falar por... Não, é a história da Lete. E é isso que me encanta nas histórias que eu estou traduzindo. É a história do indivíduo que fala para as multidões. É a história daquela pessoa
que permite com que as identidades se permitam ser entendidas através dela. E essa história da Leti foi muito bonita de traduzir, porque é a história de um amor erótico, incrível, de uma tesão incrível, de uma pessoa que fez tudo para achar o bofe no meio, no meio do submundo carioca, e que se permite amar a esse bofe, mesmo sendo tudo que todas as pessoas achariam que não seria capaz de dar amor. E como ela percebe esse amor, como ela percebe o amor nos pequenos detalhes, no não se importar que ela passou o cheque, por exemplo, do querer dormir abraçadinho, ouvir a respiração dele. E uma das passagens mais interessantes também do texto, não é uma das passagens que nós vamos fazer aqui durante o workshop, mas é uma passagem sobre a parte do ônibus com a Leti, em que ela se encontra com uma personagem na Rua República do Peru chamada Vagabal, que é uma personagem incrível, e que só nesse encontro você já imediatamente entende quem é a personagem da Leti também. Quem é essa criatura que olha um mendigo craquento no meio da rua, que está todo sujo, que está tocando pau no meio da rua, mal vestido, com roupas esfarrapadas, que pessoas provavelmente virariam a cara ou teriam um nojo de quando passar, mas a Leti não. A Leti fala com ele, a Leti dá tchauzinho do ônibus, a Leti se identifica com ele porque ela se sente tão excluída quanto, ou tão ignorada quanto, ou tão exorcizada quanto. Então, é importante ter esses paralelos que se fazem no texto para a gente entender quem é a personagem Leti. Mas, desculpa se eu entrei numa discussão que se desfaz um pouco do workshop. Eu vou passar então de volta para vocês, para a gente começar a falar sobre as passagens do texto e a gente poder abrir a discussão sobre a tradução do texto. Se alguém tiver alguma pergunta também, por favor, fala, pergunta. Uma das coisas também que eu tentei me aproximar muito é que, assim como o Caio estava falando, existem muitas referências do mundo do mundo anglófono, mas que vêm dos Estados Unidos. E essas referências do mundo anglófono americano são relativamente diferentes das referências que nós temos no mundo britânico, do inglês. Então, eu tentei, dentro dessa tradução, me manter, eu odeio o uso dessa palavra, mas me manter o mais fiel possível ao vocabulário que eu conheço daqui, da comunidade britânica. Então, para se situar em um lugar, para se sedimentar em um lugar. Porque essa é uma das características muito bonitas do texto do Márcio, é que ela é sedimentada, a história é sedimentada no Rio de Janeiro. Você sente a ideia de estar naquele lugar, com aquela pessoa, naquelas paisagens, naquele ambiente, e a linguagem ajuda você a passar por isso. Você sente a cadência do falar da pessoa a partir das palavras escolhidas pelo Márcio. E foi isso que eu tentei traduzir também. Essa rítmica, essa melodia, essa forma de falar que sedimentaria a história em um lugar, traria essa história um pouquinho aqui para Londres, que é onde eu estou no momento. Então... Almiro, muito obrigado pela sua magnífica introdução ao seu, enfim, ao seu trabalho e ao seu approach para esse texto. Vamos passar as partes que você selecionou. Vamos.
e para a gente discutir. E uma observação, como o Almiro tem essa relação bem íntima com o teatro, é possível identificar no texto dele a necessidade da fala. O texto está sempre numa dinâmica, ele exige um ator, ele exige a corporealidade, tem coisas belíssimas aqui. Então, a gente pode passar a discutir. Se você, Márcio, gostaria de ler para a gente o trecho em português? Claro. Beleza. Você quer que leia os dois ou só o primeiro agora? A gente lê o primeiro, e aí o Almiro lê a tradução, discutimos um pouco, depois passamos. Pode ser? Beleza, então. Obrigado. Vamos lá. Andar de ônibus sem engarrafamentos era ótimo, e quando atravessava o túnel da Rua Princesa Isabel, a viagem ficava mais bonita. Era ótimo passar pelo Canecão e ver os cartazes dos shows das estrelas da MPB. Depois, o ônibus passava pelo Mourisco, que era um prédio lindo, e aí tinha a Praia de Botafogo, o Aterro do Flamengo, e dava para ver a Urca e o Pão de Açúcar. Ao entardecer, o cartão postal da cidade ficava mais bonito. Lete estava marolando, olhando a paisagem, e se deu conta de que morava no Rio e nunca tinha ido no Corcovado e no Pão de Açúcar. Um dia iria, com Adriano. Foi pensar em Adriano e bateu uma vontade da porra de chorar. Bicha sensível é o ó, e quando fuma maconha fica pior ainda, chora à toa. Desceu do ônibus na Glória e começou a busca pelos pontos de pegação do Aterro do Flamengo. Ela saiu catando as travestis e os michês que se prostituíam pela região para saber se alguém tinha visto Adriano. E ninguém sabia do bofe. Elton, acho que você está sem microfone. Almiro, por gentileza, você gostaria de ler essa tradução para a gente? Tá certo. Vamos lá. Riding the bus without the traffic jams was great, and once she crossed the tunnel on Rua Princesa Isabel, the trip was even more beautiful. It was great to pass by Canecão Hall and see the posters for the shows of the MPB stars. Then the bus passed by Morisco, which was a beautiful building. And then there was Botafogo Beach, Aterro do Flamengo, and you could see Urca and the Sugarloaf. At dusk, the city's postcard became even more beautiful. Letty was marolando, looking at the landscape, and realized that she lived in Rio and had never been to Corcovado or to the Sugarloaf, and that one day she would go there with Adriano. It was just a memory of Adriano, but she felt a fucking urge to cry hit her hard. Fucking frail fags are the worst. And whenever she has a spliff, it would only get worse. She'd cry for anything. She got off the bus at Gloria and started the search throughout the Aterro do Flamengo cruising points. She went talking to travestis and hustlers who prostituted themselves in that area to find out if anyone had seen Adriano, and nobody knew about the boffy. Adorei o Marolando. O texto adquiriu uma vida própria e independente. É fantástico essa leitura. Você gostaria de mencionar algumas questões da tradução desse trecho, Almiro? Assim, para debater com o grupo? Acho que seria interessante, principalmente as escolhas que eu fiz de não traduzir alguns termos, como o marolando e o bofe, porque eu acho que é importante, às vezes também, o trabalho do tradutor é um trabalho de escolha, e é um trabalho de vocabulário emocional. Então, se você escolhe não traduzir uma palavra, trazer uma palavra de um contexto para o outro, de forma a apresentar o seu leitor àquela palavra e a familiarizar o leitor àquela palavra, eu acho que é super importante a gente manter isso, a gente manter
essa familiaridade com a coisa. Mas eu adoraria ouvir alguém falar sobre possibilidades de tradução de palavras como marolando, travesti ou até mesmo bofe. Eu acho que a gente continuamente, em todas as oficinas, não é, Maria, Cida e Ana e Júlio também, a gente se depara com essa questão, né, de itens, de palavras, de terminologias que pelo fato de não serem traduzidos, e eu fiz essa opção também com o conto da Conceição Evaristo, e eu acho que o Vitor, quase todos os tradutores, né, fizeram esse tipo de escolha. Claro, tradutores podem escolher coisas diferentes, e você pode, enfim, escolher traduzir esses termos, explicar ele dentro do texto de outra forma, que também é válido. Mas eu acho que a importância disso quase como uma militância de expandir o vocabulário, principalmente nessa idade digital que a gente tem, que as pessoas têm toda a facilidade de fazer a pesquisa, né? Mas também pelo fato de, como um teorista como eu me esqueci o nome dele agora, Is That a Fish in Your Ear? Forgot his name. O argumento dele é que, por constantemente repetir palavras como essa, como já aconteceu com outras palavras, como capoeira, como farofa e outras palavras da língua portuguesa que já estão inseridas e que talvez não precisam mais de tradução, entendeu? Candomblé, batuque. E eu acho que essa decisão ela vem reforçar essa teoria, né? Então eu acho bem legal também e uso. Eu acho incrível. Bellows, o nome do tradutor é David Bellows. Isso, Alene. Uma das coisas que foram perguntadas no chat, não sei se está aparecendo aí, foi sobre what about footnotes. Não sei se eu devo responder isso em português ou em inglês. Eu vou não sei. Você pode responder em... Como você preferir, Almiro. É um bilingual. Como a pergunta foi feita em inglês, eu vou responder em inglês só para se a pessoa que perguntou não se sentir excluída. I think footnotes can be very helpful. And when you're translating, it is very important to have footnotes and to make use of them in order to allow you to go through your creative process, definitely. But what I advocate when I do workshops of translation and when I'm with students that want to dive into translation for the first time is to remind them to not allow themselves to be hostage of those footnotes, because then it becomes a matter of trying to explain the text through footnotes, which if you need that many footnotes to explain something, it's because either you didn't understand the text yourself or you are implying that the reader can't understand the text. So unless you are introducing something that it's completely different or it's completely alien to the cultural environment that you're introducing the text to, I would advocate not to trust too much on footnotes. If you're using footnotes, be very, very frugal with it. Be really careful with what you're using, and make sure that you're making use of those footnotes because you had no other way to explain the word you chose. But don't make the use of footnotes as a way to explain the text to the reader. Aline, você gostaria de falar sobre a sua opção para Marolando? Posso falar sim, Ana. Boa tarde a todos. Eu sou professora da Universidade da UEM, aqui em Maringá, então só para contextualizar de onde eu venho. Sou doutoranda também na área de tradução
E achei muito interessante a ideia de fazer esse workshop, porque é uma coisa que a gente não encontra, né? We don't come across very often. Então eu falei, que legal. Né? Gostaria de ter a chance de participar, especialmente com os pesquisadores, né, diferentes e que eu não conheço e que eu acho que são contribuições muito valiosas para mim. Inclusive no texto, por ser um texto de uma perspectiva que não é a minha, né? Então, por eu não ser da comunidade LGBTQIA+, então, assim, eu fiquei bastante curiosa com relação às escolhas. Então, gostaria até de depois, né, falar um pouco mais sobre alguns outros termos aqui que também me deixaram um pouco, não sei se incomodada, mas um pouco curiosa, assim, com quais as opções, né? Eu coloquei tripping pensando, porque primeiramente não conhecia a expressão marolar, então eu tive que pesquisar. E aí pesquisando eu entendi, e eu acho que para mim, por eu não ter esse vocabulário, né, como parte do meu repertório, talvez não tenha tido essa mesma conexão sentimental, vamos dizer, com a palavra, ou não, talvez eu não consiga ver as mesmas nuances de sentimentos e de impressões que uma pessoa que tem esse vocabulário no seu repertório. Então, para mim, foi muito mais simples pensar, marolando, então é simples, é tripping. E gostei também do que a Cláudia, foi a Ana Carolina, né? Também complementou dizendo tripping high, né? Então, foi esse o motivo da minha escolha. Complementando também o motivo da minha escolha, foi, assim como a Aline, eu também não costumo usar essa palavra no meu dia a dia, mas eu sei que ela é mais usada como o sentido de... Não é simplesmente que a pessoa tá chapada, mas que ela tá, tipo, admirando as coisas, digamos assim. Então, por isso que o tripping high seria, tipo, sabe, você tá viajando ali no momento. Eu pensei em algo desse estilo. Mas eu não sou uma tradutora experiente, estou só começando, então foi essa a minha escolha. Colocar o microfone de novo. Tem mais alguém? Uma coisa que eu achei legal você ter deixado o marolando, o bofe e tal, que essa língua do pajubá é um mecanismo de defesa, né, das gays, porque assim, a gente estava num ônibus, a gente podia falar Quendamona, a mala do Orcó, não sei o que, a gente estava falando alto, bofe sentado, e só a gente entendia, entendeu? Exato! Então, acho que poderia até ter um dicionário de pajubá mesmo, né? Existe um dicionário. Existe, exatamente, existe um dicionário. E eu fui pesquisar também as gírias dos anos 80, o que a gente falava na época. Aí eu fiquei em dúvida se eu trazia essas gírias, ou se eu... Aí eu acabei misturando uma coisa ou outra, mas eu acho que cria, assim, quando não traduz, se bem que eu acho legal buscar isso, né? Mas quando o tradutor faz isso, eu acho que é uma provocação. E isso é muito legal também. Eu gosto disso, enfim, queria colocar essa coisa. Não, eu acho também, a Márcia, por isso eu falei, é uma militância, né? É uma provocação. Mas é interessante você ter falado isso, porque é uma linguagem código, né? Uma linguagem que tanto inclui as pessoas que falam ela, que a falam, quanto exclui, né? Mas eu acho que se esse texto fosse... Eu não sei se você tem alguma experiência com os leitores daí que não são, por exemplo, da comunidade, eu já ia dizer a nossa comunidade, mas eu também estou excluindo, né? LGBT, porque eu acho que esse texto ele dramatiza na narrativa essa desmistificação dessa linguagem que era uma linguagem código ou gueto, e ela se expande, né, para fora desse círculo das pessoas que a falam. E eu ficaria interessado em saber, porque o Almiro ele colocou uma cadência, tem coisas bem interessantes aqui, Almiro, que você recriou, que eu acho fenomenal. Por exemplo, o texto está com um swing inglês em muitas áreas, e tem essa contraposição, por exemplo, do maromba, da palavra marombando, esqueci. Marolando. E de bofe e tudo mais. Mas tem coisas como had been pounding for hours,
didn't have the guts, feeling him shooting his load. Ele ficou bem interessante as coisas que você fez com o ritmo. E aí eu acho também que a sua formação com o teatro, com a palavra em ação, ela fica palpável aqui, fica vibrante. Above her means, she was going for it, never got around to, and things like that. Mas você tem alguma experiência, Márcio, na resposta, como esse texto como se fala, foi recebido, talvez fora, por pessoas fora dessa comunidade? Olha, o que acontece aqui no Rio, que também o Pajubá ele usa muita coisa do candomblé. Então, exatamente. Quem é do candomblé, que não é umbanda, né, que é outra coisa, né, quem é do candomblé, conhece algumas palavras. Aí foi juntando uma coisa da língua do candomblé com a coisa da marginália, né? Da vida dos travestis, dos michês, do garoto. Você tem que ter códigos, de qualquer maneira, para se proteger, e também códigos de intimidade, né? Que eu acho que isso cria uma intimidade também quando você fala com essas pessoas. E como, por exemplo, o Júlio pode dizer isso melhor do que eu, com a Batalha do Passinho, um menino morreu, né? O Gambá. Então, eles começaram a botar as coisas do gay na dança do passinho. Então, todos esses meninos sabem muito isso. E aqui, a gente no Rio, cara, eu tenho outro conto que é chamado Com cuspe jeito se come o cu de qualquer sujeito. Porque aqui no Rio, meu amor, o negócio é muito doido, né? Ainda mais com essa pandemia. Então, os meninos sacam muito da linguagem dos gays, dos mototáxis, as coisas todas. A gente tem as favelas muito perto dos lugares mais ricos, né? Você pensa do Vidigal e a Rocinha estão em São Conrado e Leblon, os dois bairros mais chiques. Então a gente se encontra na praia, a coisa é muito misturada. E assim, os meninos agora, eles têm uma aceitação muito grande. E o meu texto, isso me surpreende. Os jovens adoram. O que eu recebo de textos de jovens, escritores jovens, que aliás tem uma leva maravilhosa surgindo aí, que eles mandam para que eu possa ler, para sugerir, e eles acabam falando do meu texto, e é muito fácil esse entendimento. Eu adoraria que a gente tivesse assim, escolas melhores para todo mundo entender todas as línguas. E a gente fez uma tradução de Hamlet, e o meu inglês é de filme pornô um pouquinho melhorado, né? Então nós pegamos 5, 6 traduções do Hamlet e fomos estudando e fazendo a nossa tradução, lendo do inglês, com a ajuda da nossa professora Lu Sodré, amada de inglês. E fizemos uma tradução do Hamlet, fizemos a peça Trans-Hamlet Formation. E foi muito legal fazer isso, Almiro, que aí a gente foi também fazendo em português, a gente fazia a peça em inglês, português e favelês, porque existe o idioma favelês, que o pessoal da pista não fala. Ótimo comentário, Márcio. Muito bom mesmo. Com certeza, e essa é uma das coisas que eu achei que é uma das essências do teu texto, é que tem uma linguagem muito clara e muito rica do que de onde vem ele, de onde ele está situado. E só trazendo mais uma problemática para o Marolá, antes da gente passar para o EXS2, é que a palavra Marolá já vem imbuída também de ser uma onda, um tripping, mas um tripping mais leve, que você não está realmente viajando, você não está realmente completamente out. Você está de boa, está marolando, você está sentindo, bateu a brisa daquela coisa. Então, não tem qualquer coisa de tripping para cima deixa a palavra com muito mais força, ou dá ênfase na palavra de uma forma que a palavra original do português não dá. Então, do tripping para o high and
qualquer coisa O trip que do vá Rai mais... já é pancadão. Tu já É tá isso, pancado. já é talofona. Já seria Marolata, talofona, pirou. tá relax. É, Marolata, mas oh, que legal, tá achando tudo lindo, tá dando risadinha. Então é isso, foi por isso que eu senti que existia uma vaga para deixar o Marolando ali, porque não tem uma tradução direta ainda, ou pelo menos eu não conheço. E falando um pouco dos códigos que você falou, uma coisa que eu comecei a pesquisar aqui também é que dentro do Reino Unido existe uma língua chamada Polari, que é uma língua gay no Reino Unido, e que só é utilizada nas comunidades gays, e que foi morrendo quando as comunidades gays do Reino Unido foram criminalizadas até um pouco antes da década de 80. Então, o retorno desse vocabulário polar está acontecendo agora, com estudiosos que estão revendo textos e vendo o que acontece. Então, se tem alguém na plateia aqui, por favor, que conhece o Polari, entre em contato, porque seria maravilhoso entender um pouco mais essas palavras, ou ter referência dessas palavras para poder ser usadas. Excelente. Vamos partir para barras mais pesadas, Márcio, se você quiser ler o próximo extrato. Alguém está falando aí. Tem mais uma pergunta do Derek, sobre o trecho 1, que eu acho que é importante. You can, Derek, would you like to make the question? Do it in English or Portuguese? Boa noite, Almiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Almiro, eu mesmo, embora que tenha tio que está casado com uma moça brasileira, eu nunca visitei Rio ainda e não sabia o que significa MPB. Eu achava talvez seja uma teatro ou uma musical, show musical, coisa. Não sabia. Mas Ana Cláudia já explicou para mim que é música popular brasileira. Mas não sabia. Sem este conhecimento. That is fantastic, Derek. I didn't know that. That was one of those references that completely escaped me. I think it's Almira because everybody here who's been to Brazil would know that, and of course Marcia would know that incredibly well, and all you guys. But yeah, no, that was the one thing that I found difficult. I found Marolando difficult as well, mas é possível entender por causa do texto, não é? Uhum. Mas, bem, eu gostei imensamente de tradução também. Gostei. Muito bem. Ana Cláudia, eu tenho que ir embora. Elton, muito obrigado. Jorge, a todos, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Thank you, Derek. Obrigado. Vou acompanhar o desenvolvimento desta história com interesse. Tchau. Obrigado, Derek. Boa noite. Tchau. Muito obrigado. O Derek tem um argumento interessante, né, Almiro? Porque para o mercado editorial, talvez a gente revisar essas escolhas, né? Claro. Tá bem. Ok. Pronto, então. Boa noite a todos. Desculpa lá, tem muita coisa. Tchau, Almiro. Tchau, Maurício. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado. Gostei imensamente do conto. Que bom, obrigado. Obrigado. Então vamos para a leitura, né? Isso. Uma coisa boa de explicar é que eu conheci a Lete. A Lete foi minha camareira. Na época do show dos Leopardos, o show fazia tanto sucesso que os porcos entravam de pau duro, né? E luz, a fila para comprar ingresso dos Leopardos dava volta no quarteirão. Era um sucesso. As velhinhas frequentavam, despedida de solteiro. Foi acho que 5 anos em cartaz, ou mais. E eu fiz uma peça chamada Caras e Bocas, do Juan Carlos Berardi, que era antes, no mesmo teatro, antes dos Leopardos. A nossa peça tinha, 30 pessoas na plateia, era um musical da Broadway, não fazia o menor sucesso. Os Leopardos lotavam. E eu ficava no camarim com os Leopardos.
Então, eu convivi muito com a Lete, com os Leopardos, e na galeria, com a Heloína, essa galera toda, né? Então, a Lete, para mim, eu tenho um amor por ela. Acho que às vezes eu não quero terminar o livro, que eu amo tanto que eu não quero largar esse livro. O Júlio fica falando, termina. Então, a Lete é muito especial para mim. Então, vamos lá. Ele estava comendo ela há horas. Já tinham passado por várias posições, até que ele colocou ela de 4 e começou a meter mais rápido. Estava tudo ótimo. De repente, Lete começou a sentir o estômago revirar. Queria falar para ele tirar, só que ele estava metendo tão gostoso que não teve coragem. A dor de barriga ficou insuportável. Quando Adriano começou a socar com mais força, Lete sentiu uma vontade incontrolável de ir para o banheiro, mas não queria parar e pediu para ele gozar logo. Ele demorou para gozar e ela conseguiu se controlar. Não existia nada melhor do que sentir ele se derramando todo dentro dela. Na hora que Adriano tirou o pau, aconteceu o que ela mais temia. Lete passou um cheque e ficou paralisada. Não sabia o que fazer. Pior, que o pau dele estava todo sujo e Lete se sentindo a bicha mais porca do mundo. O cheiro era horrível. Queria chorar e murmurou. Que vergonha. Me desculpa. Devia ter feito machuca. Almiro. Posso ler? Por gentileza, Almiro. He had been pounding her for hours. They had already gone through various positions until he put her on all fours and started to pound faster. Everything was great. Suddenly, Letty started to feel her stomach turn. She wanted to ask him to take it off, only he was pounding her so fucking good she didn't have the guts. The stomachache was unbearable when Adriana started pounding harder. Letty felt an uncontrollable urge to go to the bathroom, but she didn't want to stop it and just ask him to come quicker. He took longer than expected to come. Yet, she managed to control herself. There was nothing better than feeling him shooting his load inside. When Adriano took his dick out, what she feared most had happened. Letty passou cheque and was frozen, in shock. She didn't know what to do. Worst of all, his dick had shit all over, and Letty was left feeling like the filthiest fag in the world. The smell was horrible. She just wanted to cry and mumbled, "What a shame. I'm sorry. I should have had a chuka." E a gente ainda ganha de brinde 2 leituras dramáticas. Mas você viu que o Almiro falou É verdade, se alguém Ana. na plateia quiser falar alguma coisa, nós já estamos no palco, né? Eu questionaria uma coisa nessa tradução. É muito breve e desculpa, assim, eu acho que existe uma diferença grande no mundo britânico entre toilet e bathroom. E eu acho que ele quer ir ao toilet. Eu não sei se eu estou... Assim, eu acho que há uma diferença, uma coisa absolutamente pequena em meio a essa grandiosidade toda que é o texto. Mas eu acho que existe essa diferença. Não, com certeza. Eu fiquei meio que debatendo entre toilet e bathroom por um tempo, mas porque, como o banheiro meio que ficou em aberto no português também, e apesar de ter essa diferença mesmo do toilet e bathroom, em hotel, ou principalmente motel, não existe essa diferença, porque não tem um espaço separado. Você tem o bathroom, que tem o toilet e tem as coisas lá. Então, ela só queria sair da cama. Ela queria sair dali e poder fechar a porta e fazer o que ela queria fazer lá, para se limpar, para ficar mais apresentável para o bofe.
Então, eu fiquei nessa divisão entre toilet e bathroom, e como, para não dar a ideia de ter essa separação, que é o que existe aqui no Reino Unido, de quando você fala toilet, em separação de toilet e bathroom, o que nós imaginamos aqui é essa casinha que só tem a latrina e papel higiênico, basicamente, que ela queria ir para o outro cômodo mesmo que estava ali. Eu escolhi bathroom para ter essa separação mesmo de dois mundos. E porque no final tem a referência do bathroom de novo, que é quando eles vão tomar banho, quando eles vão ter o momento íntimo dos dois. Então, eu fiz a escolha de deixar a bathroom para ter essa ligação final. Amiro, eu adorei o pounding com o socar. E eu queria te perguntar, a minha opção nesse momento da narrativa, que ela é tão lindo, belo, Márcio, porque a obscenidade, a baixeza, vamos dizer assim, do assunto é tratado com uma opulência verbal e emocional tão bonita, e acho que eu não queria usar a palavra eu não queria falar que você reproduziu, Almiro, que não foi isso que você fez. Eu acho que tem uma remontagem, para usar uma linguagem teatral. Você remontou isso de uma maneira belíssima também. Tem essa emoção aí. E a minha opção, claro, como eu falei, opções são pessoais, né? Mas nesse momento na narrativa eu optei por deixar... na verdade, eu roubei de uma discussão de vocês o Messi. Ela estava Messi. E eu também usei o douche ao invés da Xuca, apenas porque, pessoalmente, eu achei que esse momento estava tão emocional, essa contraste do mundano, sei lá, do pornográfico, vamos dizer, né? Do sujo, do baixo, com a emoção, está tão bonito que eu não quis, na minha tradução, desviar o inglês. Então, é uma observação apenas, mas eu acho que o ritmo emocional, esse trecho, ele é uma história dentro de uma história, né? E ela é uma coisa assim que tem uma referência quase de um fairy tale, né? De uma conclusão de um fairy tale, né? De um final feliz, de uma forma inesperada e belíssima. Apenas uma observação. Não, eu concordo. Eu acho que esse momento seria um dos momentos que eu voltaria para revisar. Talvez eu não escolhesse Messi só pelo contexto, pelo duplo sentido que existe aqui no Reino Unido. E porque deixaria ela numa posição de desleixo, que não é isso que acontece. Ela não foi desleixada, ela foi um infortúnio que aconteceu com ela. Teve um acidente. E o Messi dá essa ideia de desleixo, de uma coisa mais desarranjada, desarrumada. Mas existem outras palavras também. Assim como eu falei no e-mail respondendo ao Caê sobre a sugestão que ele deu, tem várias expressões que eu estava pesquisando, shit in the pole, qual foi a outra? Esqueci agora. Mas existem várias expressões. Eu acho que deveria ser uma expressão crua como essa mesmo, usando palavras mais cruas, porque o texto é cru, mas mostrando que não é um desarranjo, não é uma desarrumação, não é ela deixou as coisas acontecerem, não. Aconteceu aquela coisa naquele momento. Tem que se fechar naquele momento para mostrar como ela tomou o cuidado de tentar manter aquele momento orgástico até o final, e foi no finalzinho que ela percebeu, e foi, não teve jeito. Almiro, qual é o duplo sentido que tem aí do Messi?
de ser desarrumado, de ser meio em tudo quanto é canto. Por exemplo, você pode falar para um quarto de criança que está messy, que está desarrumado, está meio bagunçado, sabe? Entendi. Eu vou falar um minuto. Eu acho que, na verdade, o Messi que eu falei, é porque eu acredito que essas são efêmeras, isso muda, né? Eu conversei com uma amiga também americana, quer dizer, uma hétero, se ela conhecia isso, uma mulher de quase 70, e ela me deu uma outra expressão que ela sabia, se lembrava dos anos 60, quando jovem e tal. Então, isso vai mudando, né? Então, atualmente, quer dizer, isso é uma coisa de São Francisco. E São Francisco é uma cidade muito gay, né? Com muitas modinhas, né? Então, atualmente, as bichas estão falando disso, mas... E super cosmopolita também, né? Super cosmopolita. Eu não quero expor nada pessoal aqui, mas eu já ouvi Messi também. Semelhantes. Mas, claro, tem toda essa outra conotação também, né? Gente, tem uma pergunta da Aline aqui. Aline, você quer fazer a pergunta? Se não for tomar muito tempo, eu gostaria. Eu estou fazendo uma análise no momento de uma tradução que foi de um livro escrito por uma nipo-americana, por uma brasileira, sem descendência oriental. E aí eu queria perguntar para o Márcio como é para você essa questão do tradutor. Se você acredita que é importante, ou qual a importância, qual a relevância do background desse tradutor, no caso o Almiro, né? Mas de forma geral, se você acredita que essa questão regional, de saber sobre o Rio de Janeiro, ou de ter uma questão étnica parecida, uma questão cultural, ou de gênero também, de identidade de gênero, você acredita que isso tem alguma influência ou não? Oi, Aline, obrigado pela pergunta. Ótima pergunta. Olha, eu acabei de fazer um filme, né? Fizeram um filme sobre o meu monólogo, As Canções de Amor de uma Bicha Velha. E nós colocamos em alguns festivais, até vários festivais, graças a Deus, ele foi em vários festivais. E tinha uns festivais que as pessoas falavam, mas o diretor não é gay, porque fala de um personagem negro, gay, não sei o que, não sei o que. E eu acho isso tão cansativo. O cara fez o filme com uma sensibilidade, ele viu outras coisas que, de repente, um diretor gay não veria. Eu acho que, por exemplo, assim, quando eu leio, sei lá, as traduções, né, que o Mário Quintana fez, eu amo uma tradução do Retrato de Dorian Gray feito pela Clarice Lispector, né? Então, assim, eu acho que ela não era gay, era uma mulher, não tinha nada a ver com aquilo. Eu acho que quando você, o tradutor, reinterpreta aquilo com amor, com emoção, que ele coloca tudo, que ele vai estudar, ele vai conhecer essa geografia, ele vai pesquisar, né? É isso que é importante. Eu acho que a gente não pode se prender a gênero, raça. Eu acho que isso empobrece, na minha opinião, entendeu? Acho que tudo que fica muito fechado demais, você acaba falando para um gueto só. E eu acho que assim, eu acho que a gente tem que... eu brigo muito com isso, que as pessoas ficam, mas você faz Shakespeare na favela. O Júlio Ludemir já viu. Cara, as pessoas entendem, sabe? Aquilo é popular, aquilo é genial e foi feito para o povo. A gente não pode elitizar as coisas, né? Eu, na favela, escutava ópera. Eu gosto de ler Jean Genet, adoro Marguerite Yourcenar, li muito Mishima, que é um japonês, adoro. E, por exemplo, eu já me meti a traduzir Shakespeare. Quem já fez a leitura de Shakespeare in the Bush, né? Também vai ser lembrado. Exatamente. E aí você está sempre pesquisando, né? Ontem eu achei esse livro maravilhoso, sacou? Você está caçando, você vai lendo várias versões. Eu nunca parei de pesquisar. E eu acho que isso é importante. Se eu tivesse que refazer, já ia ser diferente, como o Caezinho falou, né? As coisas vão mudando. O que mais me encantou na tradução do Almiro é a música. É lindo como ele deixou a música do texto assim. Ele fez uma outra música, né? Ele compôs uma coisa e tem uma melodia, tem uma sequência e vai levando para esse lado emocional pela palavra e pela música do texto. Eu acho isso lindo, assim. Obrigada, Márcio. E artista tem que ser ousado, né? Vamos ousar, né? Senão não tem graça. Se eu puder intervir um pouquinho na resposta a essa pergunta, porque isso leva um pouco para o que estava acontecendo dos debates sobre a tradução do poema da Amanda Gorman algum tempo atrás e
e sobre o escândalo que aconteceu na Holanda, da pessoa que ia traduzir ter saído e tal. E eu acho que tem várias discussões que estão sendo unidas num balaio só e esquecidas. Porque a pergunta fica, você acha que deve ou não deve? E aí as pessoas falam, não, eu acho que não deve. Sim, eu acho que deve. E aí fica essa polaridade específica que eu acho que não precisa existir. Não existe uma polaridade aqui. Eu acho que, como o Márcio falou, a sensibilidade artística e o vocabulário emocional do tradutor é o que precisa acontecer para o tradutor se engajar com o texto. Se você como tradutor, chegou num texto que não te fala nada emocionalmente, vai traduzir manual de maquinaria, porque provavelmente vai ser muito mais lucrativo. Se você está traduzindo uma coisa para trabalhar para aquela arte, se engaja emocionalmente com aquela coisa, independente do que seja. Mas aí vem a segunda discussão, que é, se você tem um trabalho escrito por uma nipo-brasileira, por exemplo, e que está sendo traduzido para o inglês, falando sobre comunidades nipo-brasileiras, por que numa nova tradução não se procuraria, dentro da comunidade nipo-brasileira, pessoas que se engajariam com o texto? Antes de abrir para uma gama de tradutores que sabe-se lá quem é. E o terceiro grau dessa discussão é, se é uma tradução comissionada, por que essa comunidade não foi chamada? Por que essa comunidade não está sendo, pelo menos, perguntada se ela quer traduzir? Porque a questão não é só dizer que a comunidade nipo-brasileira tem que ser traduzida pela comunidade nipo-britânica ou nipo-americana, no que quer que seja. Mas por que não? Por que não pode se conversar com essa comunidade? Porque não, a gente não conhece. Se você parar para pensar, quem é o grande tradutor da Islândia? Quem é o grande tradutor dos Estados Unidos? Quem é o grande tradutor do Reino Unido? Os 10 primeiros nomes que aparecem são todos homens brancos, cis e muito bem estabelecidos, e que muitas vezes, principalmente no teatro, que é uma coisa que eu luto para que não aconteça mais, dentro dos 10 nomes de pessoas que são conhecidas como tradutores teatrais, pelo menos metade dessas 10 pessoas não falam a língua da peça que é traduzida. Eles são chamados por uma companhia que contratou uma pessoa para traduzir literalmente a peça, o que eu já odeio, que anula o trabalho de um tradutor completamente, fala, essa pessoa veio aqui e foi uma pessoa que se transformou num Google Tradutor de luxo para a gente. E aí pegou o texto dessa pessoa e deu para uma outra que não tem contato nenhum com a língua de origem para dar uma dramatizada no texto. E aí ela se torna o tradutor daquela peça. E não é. Por que ela é o tradutor daquela peça? Por que precisa passar por essa peneira? Entende? Então, a conversa não pode se fechar só no... você acha que só a comunidade X pode traduzir a comunidade X? Não. A comunidade Y pode traduzir a comunidade X. Mas, se a comunidade X não tem representatividade, por que não está sendo chamada? Por que não pelo menos se comunicou a essa comunidade? Olha, tem algum tradutor que curta esse texto? Vamos abrir uma convocatória e ver quem vai produzir o melhor texto aqui. E bacana, e aí comissiona a pessoa que possa traduzir. A gente não pode deixar também esse peso de artistas falarem por uma comunidade étnica inteira. Esse é um peso que eu não quero ter nunca na minha vida. Eu sou um artista negro, brasileiro, queer, e todas essas identidades cabem em mim, mas eu não falo pela comunidade negra. Eu não falo pela comunidade brasileira aqui no Reino Unido. Eu não falo pela comunidade queer, porque não é o que necessariamente eu quero fazer da minha vida.
a minha voz não representa uma outra pessoa queer daqui, ou um negro brasileiro, ou quem quer que seja. Eu estou representando a minha história, o que me toca emocionalmente. E a gente entrar nessa ideia de que a comunidade X precisa ser traduzida pela comunidade X, dilui esse debate num nível de que a gente tem que tomar uma posição, é X ou é Y, é isso, é isso. E não é, a gente precisa ter essa visão ampla de que, sim, arte é arte, precisamos abrir para todos os artistas e para quem se engajar emocionalmente com o texto, mas por que os artistas que estão sendo comissionados não são os artistas que realmente se engajam emocionalmente com o texto? Perfeito. Muito obrigada, Almiro e Márcio, pelas respostas. Muito obrigada, Almiro. Acho que, além de toda a sensibilidade demonstrada na tradução, essa discussão agora do final, essa resposta que você deu para a Aline foi muito, muito importante. Muito, porque é um momento que a gente está vivendo, é um debate que está aí presente, então acho muito importante. Bom, pessoal, eu acho que mais uma vez foi muito bom, mas a gente está caminhando para o final, já até passamos um pouco aí, estava tão bom, né, da nossa hora, e nós gostaríamos todos, né, do Brazilian Translation Club, UCL, Escritório Modelo, UERJ, FLUP, de convidá-los para a próxima oficina no dia 10 de junho, às 6h30 horário inglês, 2h30, horário Brasília, em que nós vamos trabalhar o conto da Eliana Alves Cruz, o conto 88, e num diálogo com quem vai apresentar, que é a pesquisadora Fernanda Felisberto, e o tradutor Felipe Fanuel. Tá? O link é aquele que vocês já conhecem, do Eventbrite, então aguardaremos muito vocês. E, da mesma forma, convidamos já para os outros, né? Para os seguintes, que depois temos ainda no dia 24 de junho, o Evandro da Conceição, a Juliana Berlim, em 8 de julho, e a Natara Ney, em 22 de julho. Tá? Desejamos a todos, todas e todes um ótimo final de tarde aí, um final de tarde aqui. Agradecemos demais ao Márcio, ao Miro e Caê. Acho que foi um debate muito rico. Todos nós aqui concordamos. Ana Cláudia, Elton, Júlio, tenho certeza que estamos todos de acordo que foi muito bom. Uma boa noite, uma boa tarde. Boa noite. Todas e todos. Gente, posso fazer só uma observação antes de fechar? Talvez a Ana Cláudia queira dizer um adeus também ao Júlio. Por favor, todos presentes, sigam a gente no social media, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Marquem a gente, interajam com a gente. E eu agradeço a todos. Márcio, foi um luxo conhecer você. Caê também e todos. Obrigado.